Para a gente poder ir mais rápido e não perder o almoço, tá? Eu vou sugerir só os textos que forem para vocês abrirem, eu vou falar, tá? E os que eu for eu ler diretamente para a gente ganhar tempo, daí eu não falo nada, tá? Daí vocês só peguem as referências e dou essa sugestão de fazer como a igreja de Bereia. Paulo, quando ele está escrevendo em Atos 17:11, ele fala, né, que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois eles verificavam, né, na palavra se era exatamente assim como tinha sido dito. Então, não acreditem em mim só porque eu estou aqui na frente. Peguem os textos e depois consultem, tá? Porque eu posso estar inventando coisa. Tá bom? Mas não estou. Amém. Voltando, então a música, foram demais ali, o pessoal botou a música do Keith Green, agradeço, os guris, show, e depois eu passo músicas e detalhes para quem quiser. Eu quero agora só que a gente olhe, né, a gente estava falando sobre amor, há uma pessoa nas Escrituras que é mencionada por Cristo, e se chama Maria. Eu quero ler com vocês alguns textos dando o exemplo da vida de Maria, tá? Maria, ela morava em Betânia, tá? Junto com os seus dois irmãos, Marta e Lázaro. Betânia distava ou ficava cerca de 2 quilômetros ao leste dos Montes das Oliveiras. Então, tinha Jerusalém, o Monte das Oliveiras e Betânia. Ou seja, Jesus, ele ia direto no Monte das Oliveiras, orar, se encontrar com o Pai, no Getsemane. E Jesus, ele seguia muitas vezes a Betânia, ele visitava muito a casa desses amigos preciosos. Alguma coisa eles tinham que cativava o coração de Jesus. Essas irmãs aparecem pela primeira vez em Lucas capítulo 10, quando Jesus ele elogia Maria por ela ter se assentado aos seus pés para ouvir avidamente cada palavra dele. E nós vamos estar atentos que nas 3 vezes que Maria ela é mencionada nos evangelhos, os escritores eles deixam bem claro que ela estava aos pés de Jesus. Então, peguem esses detalhes. Primeiro texto é Lucas 10, 38 a 42, não precisam abrir, eu vou ler. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Guardem um detalhe. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Há uma segunda menção sobre Maria e Marta, né, em João capítulo 11, versículo 20 a 33, quando é o momento em que Lázaro ele é ressuscitado por Jesus. Não vai dar tempo de nós lermos, mas é um momento muito emocionante em que Jesus ele encontra Marta. Marta fala um discurso para ele: Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ele escuta, Ele fala: então chama lá Maria. Daí ela vai até em casa e chama: Maria, o mestre te chama. A palavra diz que Jesus ele ficou no mesmo lugar onde ele tinha se encontrado com Marta. E Maria vem, e o escritor de João, ele deixa muito claro, aonde diz que ela utiliza o mesmo discurso de Marta. Chega: Jesus, se tu estivesse aqui, né, o nosso irmão Lázaro não teria morrido. Só que a diferença é que no momento que Maria, quando ela fala esse discurso, fala que o Espírito se agitou no meio de Jesus, e aquele texto conhecido, tão pequenininho, e Jesus chorou, né? E daí Jesus ele vai, né, aonde está Lázaro, e ele ressuscita Lázaro. Então é um texto muito lindo. A terceira menção a Maria foi dias antes da crucificação de Jesus, mais especificamente 6 dias. Tá? João capítulo 12, versículo 1, tem um texto na casa de Simão, o leproso, onde é o momento em que Jesus ele é ungido por Maria. João 12, 1 a 8, eu vou ler. 6 dias antes da Páscoa,
e a gente vai ver o que vai acontecer, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, o texto que eu mencionei. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Os pés, de novo, ela devia estar ajoelhada, ou prostrada, ou deitada. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E eu quero pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9, eu vou ler, quando Marcos ele acrescenta um detalhe. Depois de acontecer todo esse lance de Jesus ter ungido ela ter sido molestada, Jesus fala o seguinte, no final desse trecho: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Às vezes a gente não lembra o nome de todos os discípulos, às vezes a gente não lembra certos detalhes, mas uma história muitas vezes a gente lembra, ou quase sempre, que é essa história de Maria. E Jesus, ele lançou aqui uma promessa, ele profetizou, ele dizendo que, olha, vai ser contada a história dela. Aonde for pregado esse evangelho, vai ser lembrado o que ela fez. Então, 2 dias antes da crucificação de Jesus, ele escolhe estar com Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha anunciado entre os discípulos que seria crucificado. E uma pessoa entende o que estava acontecendo na terra naquele momento e crê. O nome dessa pessoa é Maria. E ela aparece então com esse vaso de alabastro, com um perfume caríssimo. E eu quero dizer para vocês que o vaso de alabastro, esse nardo, o perfume, na verdade tinha um costume judaico, onde as pessoas abastadas, elas ungiam o corpo dos seus entes queridos antes do sepultamento. É por isso que em Marcos Jesus fala, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Jesus viu, cara, ela entendeu. Ela entendeu. Eu quero mostrar para vocês em Mateus 26, 1 e 2, e versículos 6 e 7, esse eu quero que vocês abram. Só para mostrar as palavras que Cristo disse. Cristo compreendia os tempos, ele sabia o que estava por vir, e ele se alegra com Maria, porque ele viu, cara, Maria entendeu e creu. Mateus 26, 1 e 2 fala o seguinte. Acharam? Para mim é fácil, está tudo escrito. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. E olha o que Jesus fala: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sabei que daqui 2 dias se celebrará a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele sabia que ele ia morrer. E ele escolhe, dias antes da sua crucificação, estar com Maria, Marta e Lázaro. Versículos 6 e 7. Ora, estando Jesus em Betânia, e deve completar, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, e cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. O texto de Lucas que a gente leu, ele fala que a casa era de Marta, Marta o recebeu. Porém, o perfume certamente era de Maria. A gente não sabe se eram heranças que ela tinha recebido, o texto não fala, a gente não pode ir além disso. A gente não sabe se era algo que elas tinham adquirido por terem comprado. Agora, se era uma segurança financeira para um futuro, se era algo somente precioso, que elas tinham e gostavam de guardar, não sei. Mas importa que era algo valioso. E as pessoas podiam perguntar para Maria, agora tu virou esse vaso precioso, 1 ano de trabalho, e se tu perder teu emprego, e se faltar recursos, o que tu vai fazer? Mas ela podia dizer, meu futuro está nas mãos do Senhor, e isso me basta, pois a gente tem que entender que só uma coisa importa.
Nós vivemos uma geração, nós somos uma geração, cara, envolvida, mergulhada no meio de uma revolução do conhecimento. E se vocês tentarem absorver e receber tudo o que o mundo traz, cara, tu vai pirar ou tu vai ser superficial em tudo, porque é muita informação. E às vezes, como o Dani falou muito bem, a gente deixa de orar, ler a palavra e fazer as coisas que realmente importam. E daí o que vai acontecer? A gente vai se sentir frustrado. Tu fez 1000 coisas, a informação está aí, mas só uma coisa importava. Maria entendeu. Lucas 10:42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. 2 Timóteo, capítulo 1:12, eu vou ler. Paulo, ele fala, por isso estou sofrendo essas coisas. Sofrendo terrivelmente. Todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós temos que entender, cara, o que o Senhor tem para nós, não são as coisas da terra, não são riquezas daqui. É um depósito eterno, coisas eternas. Às vezes a gente pega o nosso tempo, a gente investe em coisas terrenas, passageiras, e os dias têm passado. O Paul Washer, ele fala uma pregação muito legal, que quando ele tinha acho que 17 anos, ele veio numa missão aqui para a América do Sul, para pregar o Evangelho. Ele nunca se arrepende, porque ele usou quando ele era jovem para servir ao Senhor. Nunca vai ser em vão, tu nunca vai te arrepender. Cara, como eu servi ao Senhor na minha juventude, horas pregando o Evangelho, ressuscitando pessoas, cegos enxergando, mergulhando nas Escrituras, chorando e orando com meus irmãos, eu não pude ver futebol, ir nos jogos do Inter, que são muito bons, e tu, cara, é difícil, mas não vai te arrepender. Com base na devoção de Maria, não era de se estranhar que ele escolhesse exatamente no fim da sua vida estar com ela. Jesus, ele podia ter escolhido compartilhar suas estratégias com Nicodemos, que era um fariseu proeminente e um dos principais líderes dos judeus. Não, mas ele não estava com ele. Ele podia ter escolhido Silas e Barnabé, líderes da igreja primitiva, depois estariam ministrando com Paulo. Não era com eles. Não digo que ele não possa ter estado, a Bíblia não fala, não podemos ir além das Escrituras. Podia ter estado com Matias, vai ser Matias o escolhido. Então já vou estar com ele, preparando ele. Também não, a Bíblia não fala isso. Então, uma coisa importa, que nós escolhamos a boa parte. Mateus 6:19-21, eu vou ler. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é uma certeza. Então, nessa manhã e ontem à noite, o Senhor ele tem nos feito um convite a um relacionamento. E eu não posso deixar de mencionar uma jornada aqui, tá? Não é a jornada do peregrino de John Bunyan, tá? É a jornada da Sulamita, de Cantares, de Cântico dos Cânticos. E eu quero trazer alguns textos para vocês que mostram essa jornada, aonde a gente enxerga um relacionamento, um convite do noivo, o Rei da Glória, o Deus vivo para se relacionar conosco. Tem algo mais grandioso com isso? O homem, na sua tolice, ele se reduz ao intelecto e deseja que a sua mente seja o seu próprio Deus. É muito triste quando tu vê que as pessoas colocam toda a sua confiança, todos os seus valores nos intelectos uns dos outros. Mentes limitadas, mentes que se confundem e entram em choque, teorias que não se conversam. Quando fomos chamados para nos relacionarmos com o Deus vivo, com o Criador, com o noivo, com o Rei. Então esse convite não é para uma religião, onde tu vai estar envolvendo somente o intelecto, mas um relacionamento apaixonante, vivo, profundo e maravilhoso. Quero levar vocês então para Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Como Cantares é pequenininho, vocês podem abrir, é fácil de achar os textos. No início, a gente enxerga a conversão
da Sulamita, que a gente pode trazer para as nossas vidas no momento em que nós conhecemos a Cristo. Tivemos os nossos olhos abertos, o nosso coração desperto. E quando começamos a clamar por uma revelação da palavra, tipo, Jesus, me revela a tua palavra, eu preciso conhecer isso. Cantares, capítulo 1, versículo 2, a Sulamita fala: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Esses beijos da boca do Senhor é a sua palavra. E o que ela está dizendo quando ela diz que o melhor é o teu amor do que o vinho? O vinho significa os prazeres da vida. Significa aquele momento que tu encontra Jesus, cara, e tu foi baladeiro, entendeu? Tu pegou muita mulher, ou tu, infelizmente, né, te rendeu a muitos homens, e tu achava que era bom. E o diabo te iludiu com prazeres temporais, curtos, singulares. E de repente tu encontra Cristo, né, o Rei, e tu te apaixona por Ele. Jesus, eu te conheci. Antes eu tinha provado do vinho, mas Senhor, o teu amor é melhor do que o vinho. Cara, ela está apaixonada. E ela diz: agora me beija, Senhor, me revela a tua palavra. Eu quero mergulhar em ti, eu quero ter um relacionamento apaixonante. Por enquanto não tem nada de sangrento, por enquanto é somente paixão. Ela está apaixonada, eu quero tudo, Jesus. É muito bom, ela está alegre, ela está feliz. Então começa primeiro uma priorização de um relacionamento. A gente não está falando de ministério, de servir a Cristo. No início, cara, Ele nos chama, né? Ele diz: vem como tu tá. E o texto é Cantares, capítulo 1, versículo 4, quando ela fala: leva-me após ti, apressemo-nos. Ou uma outra versão que fala: atraia-me a ti primeiro, e depois diz: corramos juntos. Cantares capítulo 2, versículo 3 a 7, vai falar sobre momentos íntimos com Cristo, para o nosso desenvolvimento espiritual. Tá? Antes, cara, eu não ia falar, mas nem estava aqui no script, mas em Cantares, antes da gente ir para o capítulo 3, no capítulo... Estou enrolando, que nem o Léo fala. Como estou achando aqui. Cantares... Oh, livro precioso. Fala, Deus. De quem é essa Bíblia? Acho que arrancaram para ler em casa, mais fervorosamente. Aleluia. Aqui. O Senhor fez um milagre criativo. Amém. Eu só quero mostrar para vocês no capítulo 1, versículo 5, que o Senhor primeiro Ele começa a restaurar e dá uma identidade para a sua noiva, para nós, que está nele, porque a gente vem contaminado, a gente vem sujo, e como aquela visão que eu compartilhei no início, o inimigo começa a te acusar: cara, mas tu é um baita de um pecador, né? Tu falava mal da igreja, tu criticava, né? Tu é um cara podre, né? Teu coração é escuro, né? Vazio, tu não pode estar aí. Só que daí o noivo vem e começa a mudar essa identidade e mostrar como Ele nos vê. Versículo 5, vocês vão ver que tem um contraste aqui. Ela fala: eu estou morena, tá? E não tem nada a ver aqui com cor de pele, pelo amor de Deus, tá? A gente vai ver que o morena vai estar relacionado a algo, como ela se vê. E daí, e formosa. Essas duas coisas estão antagônicas entre si, tá? Elas não se conversam. Ó filhas de Jerusalém, ela diz: como as tendas de Quedar, que eram tendas bem rústicas, tendas feias, como as cortinas de Salomão. Peraí, Salomão era um rei glorioso, tudo era muito maravilhoso. As tendas rústicas, as cortinas de Salomão, só um pouquinho, não estou entendendo. Ela diz: não olheis para o eu estar morena. Ela diz: não olha, eu estou morena. Ela está dizendo: não olha, estou morena. E ela vai dizer: o que é esse moreno? Porque o sol me queimou, eu estou queimada, Jesus. Eu estou sujo, eu estou contaminado, não olha para mim. Só que daí ele está revelando como ele a vê. Ela diz: eu sou morena. Ele diz: não, tu é formosa. Eu sou como as cortinas de Quedar, eu sou bagual, chiro velho aqui, né, grosso que dói. E daí ele fala: não, tu é como as cortinas de Salomão. Tu é precioso, tu é preciosa. Olha Cristo dando a identidade. Gente, nós precisamos ter a nossa identidade revelada em Cristo. Senão nós não vamos conseguir viver a plenitude dele, porque a gente vai estar sempre olhando para nós e nós somos falhos.
Entende? Não se apoiem em quem vocês são, se apoiem em quem Cristo é e aquilo que Ele tem feito e dito em relação à vida de vocês. Continuando, sobre os momentos de intimidade, Cânticos 2, 13 e 7, ele fala: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs. Gente, o negócio é muito apaixonante. Imagina a cena, né? Ela quer passas, quer uva, Senhor, tem nozes, tem castanha, traz, eu quero tudo. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, não quero encostar nem na grama, e a direita me abraça e está quentinho. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Cara, está um momento delicioso, e esse momento é importante na vida cristã, quando nós somos paparicados pelo Senhor. Ele nos ama, Ele vem, Ele cuida. Agora, quando o cristão ele fica somente nesse estágio, recebe, tá bom demais, e Senhor, nem baixa o sol, porque nessa posição, tá pegando uma sombra perfeita, esse calorzinho de Cristo, Jesus, para por aí. Agora o Senhor ele vai dizer, ok, esse momento é importante, mas Ele vai começar a nos desafiar a sairmos da zona de conforto. Cânticos, capítulo 2, versículo 8 a 10, fala: ouço a voz do meu amado, Eloi galgando os montes, ela está vendo, galgando pelos montes, os seus cabelos maravilhosos, e daí a gente vê ele pulando sobre os outeiros, ela, que bala, o meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eu não vou interpretar isso, tá? Porque uma vez eu tentei interpretar alguns animais das escrituras, tá? E eu me dei mal, então, eu sei que é gazela, mas se vocês não sabem eu não vou dizer o que é. Tá? Fiquem com seus pensamentos, o gamo, aleluia. Eis que está de trás, vou contar só uma história bem rápida, tá? Quando a gente foi uma vez para Santa Maria, Sara estudava lá ainda, e daí, eu vou contar, não tem problema. Por isso que eu não interpreto, tá? Como o Dani disse tem talento para algumas coisas, gerente de projetos, eu tenho talento para outras, não sei bem o que, mas não sou biólogo, infelizmente. Gosto de animais, aprecio, tenho um cachorro. E quando a gente foi para Itaara, a gente estava num lago lá muito bonito, daí saiu uns bichos, um castor. Ai, cara, daí a Sara, castor, isso não é castor, nada, bom, não, isso aí é castor, certo e tal. Daí ela ficou, acreditava em mim, tolinha. Daí ela, então tá, castor. Daí eu fui lá, bati foto, publiquei no Facebook. Daí os colegas meus, rindo na minha cara, guri de apartamento, isso é ratão do banhado. Nem tem castor no hemisfério sul. Cara, eu me senti o mais fracassado. É bom pra forjar quebrar com o teu ego. Daí eu cheguei, cara, não pode ser verdade, todos os meus colegas da URGS. Vou ter que pesquisar isso aí. Daí eu fui atrás, lá pesquisei a família do ratão do banhado. Gente, glória a Deus, louvado. Porque o nome dele é Castores brasilienses. Daí eu botei, cara, tá aqui, gênero e espécie, Castores brasilienses. Essa eu me safei. Daí tem uma outra lá na congregação que não foi mole, não me safei. Acho que o Senhor disse, não, a segunda vez não vai dar. Essa eu não vou contar. Tá, então, não, se sobrar tempo, que não sobre, eu conto. Então, o Senhor, ela está vendo essa cena, maravilhosa, que legal. E daí o amado fala para ela e diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ela faz um convite, ela faz uma oração no início, atraia-me a ti, corramos juntos. E ele atende o pedido. Ele fala, legal, eu já te atraí, tu está adorando o meu carinho, meu abraço, aquela mãozinha, castanha, mas agora tu disse para a gente correr junto, então levanta e vem. Mas o que rola? Tá? Vamos ler o texto de Cânticos, capítulo 3, versículo 1 a 4. Eu não vou ler todo o texto, tá? Ela diz, Jesus, vai tu, e aproveita, tem umas raposas ali, espanta elas, e daí volta de noite pra gente estar junto. Ela não quer ir, porque, cara, ela aprendeu a gostar do gostoso ali, agora tem que sair, pular um monte que nem ele. Não. Mas não é para mim, pensa nos meus cabelos, os deles já voam, imagina os meus. Então ela pensa, não, eu
tenho que ficar aqui. E ela diz, vai, mas volta. Só que daí o Senhor começa a trabalhar no coração dela. E daí ele fala o seguinte, Cânticos 3, 1-4. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Ela, meu Deus, cadê ele? Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado de minha alma. Dela diz, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-o a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquele que me concebeu. Ela teve uma lição, ele se ausentou e fez com que ela o procurasse. Aquele momento que tu sente, Jesus não está falando mais, cara, meu coração está meio frio, e tu começa, Jesus, o que aconteceu? Cadê tu, Jesus? Fala! Senhor, vem, te encontra comigo. E daí o Senhor vem. Agora ele vai começar a falar com ela, tá, beleza, tu viu que eu voltei, né? Mas tu vai ter que aprender a abraçar a tua cruz. E Cânticos 4, 6 vai falar sobre isso. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. E eu quero mostrar que a mirra, ela fala de morte. Tem um texto de João 19, 39-40, eu vou ler, mas pode anotar, que vai comprovar isso. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. O que ela está dizendo ali? Eu vou até o monte de mirra e ao outeiro do incenso. Ela está dizendo, incenso é oração. Cara, eu vou lá orar e eu vou morrer. Eu vou morrer para a minha vontade, para os meus sonhos. Eu vou morrer para os meus desejos. Estava muito bom, mas eu estou entendendo que eu tenho que tomar minha cruz. A resposta do Senhor ao compromisso renovado dela está em Cânticos 4, 7. Ele diz, tu és formosa, querida minha, e em ti não há defeito. A partir do momento que nós começamos a tomar a nossa cruz e vir após Cristo, morrendo, Cristo começa a ser formado em nós, e Ele não tem defeito algum. E daí rola uma coisa no versículo 8, que é o primeiro momento em que ele chama ela de noiva. Gente, isso aqui é profundo. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Versículo 9, arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor, agora olha a resposta dele. A coisa que ela te dito, o teu amor é melhor do que o vinho. Depois que a gente começa a tomar a nossa cruz e vira após Cristo, dizendo, Jesus, eu te amo. Ele fala, o teu amor é melhor do que o vinho. Gente, Cristo falando que o nosso amor tão limitado é melhor do que o vinho. Melhor do que a própria criação dele. E o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. E aí ele vai fazer uma prova final com ela. Ele vai se afastar não por causa da apatia ou do comodismo da noiva, como no capítulo 3, mas para julgar se o comportamento e o desejo dela era de amadurecer. Se ela estaria a segui-lo sob qualquer circunstância. Isso está em Cânticos 5, 3-8. Já despi a minha túnica. Hei de vesti-lo outra vez, ela está dizendo, cara, eu já tinha deitado. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Só que acontece uma coisa, ela diz, o meu amado meteu a mão por uma fresta, o amado estava entrando, e o meu coração se comoveu por amor dele. E o que ela diz, diferente de antes que ela não tinha levantado, agora ela levanta. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, de novo, um coração, uma vida entregue, morrendo, carregando a cruz, mirra, morrendo, não tinha mais aquele coração, o meu evangelho, a minha vida com Deus, e deu. Não. Era uma vida entregue. Os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. E aqui acontece uma coisa. Espancam ela. Ferem ela. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Ela tomou uma surra.
É quando o mundo começa a vir contra ti. Bah, cara, seguir a Cristo, né? Tem certeza? E começa a vir com pensamentos contrários, querendo te desanimar, te jogar para baixo. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. E vai rolar algo, que é um momento, gente, onde, independente das circunstâncias, tu já sabe quem é aquele a quem tu serve. Tu sabe em quem tu tem crido. Independente do que rola, tu não é mais levado por circunstâncias ou por emoções. O cristão não pode viver uma vida baseada nas emoções, na alma, mas baseada naquilo que nós conhecemos e cremos. Eu e a Sara, quando a gente quando a gente viajou, né, a gente fez uma viagem maluca até o deserto do Atacama, que é o deserto mais árido da Terra. E tu cruza quase 2.000 quilômetros de deserto e tem trechos que não há vida alguma. Quando a gente estava chegando numa cidade, que era Calama, eu acho, ou Copiapó, Calama, eu acho. Quando a gente estava chegando em Calama, a gente viu no meio quilômetros de deserto. A gente viu uma plantação linda, verde, com um verde vistoso, né, vivo. E daí a gente foi pesquisar, que estranho, né? O que é isso aqui? A gente viu que as duas principais fontes, né, de renda e recurso daquela região, minério, uma região rica em minério, diversos metais, e agricultura. No deserto, cara. No deserto, agricultura. Daí a gente foi ler sobre os vinhos que eram feitos lá, em Calama. Um dos vinhos mais caros, né, talvez não como os do Porto ou da França, mas pegando num geral, fala que é um dos vinhos mais caros do mundo, um dos vinhos mais nobres, com as melhores uvas. E o Senhor começou a ministrar o nosso coração, tu vê, o Senhor, Ele tira os melhores frutos no meio do deserto. Né? Copiapó, a Sara corrigiu, em Copiapó. Então o Senhor, Ele tira os melhores frutos no meio do deserto. Ou seja, quando tu chega nesse momento onde o Senhor se afastou e tu não sabe o que aconteceu, tu tem buscado Ele, mas mesmo assim tu começa a sair atrás dEle e vai rolar algo, tu vai começar a falar do teu amado, mesmo não sentindo nada. Ela diz em Cântico 5, 9 e 16, está procurando e daí vai surgir, né, as pessoas questionando, que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Daí ela começa a dar a descrição dele. É quando tu começa a falar de Jesus, independente do que tu sente, tu está mal, tu pode estar triste, mas tu o ama. O meu amado é alvo e rosado, mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro. Gente, isso aqui é lindo. Embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como Líbano, esbelto como cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. E de repente, a resposta dessas pessoas é o seguinte: meu Deus, para onde foi o teu amado? Ó mais formosa entre as mulheres. Isso está em Cântico 6:1. Que rumo tomou o teu amado? Nós queremos buscar ele contigo. Quando tu dá uma descrição de Jesus, né, e eu tenho um exemplo, vou te usar, Fernando, porque eu já te usei lá, quando tu compartilhou o teu testemunho, né, que alguém compartilhou a vida de Cristo que carregava contigo. Tu compartilhou, né, os teus pensamentos, as tuas ideias, e alguém compartilhou a vida de Cristo. E gerou algo em ti, porque tu foi cair lá no meio da igreja e olhou aquele povo e aquilo, velho, eu quero isso. Quando a gente vai com as palavras mais toscas, mas dizendo, cara, Jesus mudou minha vida e tal, cara, isso derruba qualquer discurso mais filosófico que exista no universo. Porque quando tu vem com um discurso desse, as pessoas, meu Deus, eu quero procurar ele contigo, vamos lá, e saíram em enxurrada procurando ele, eu quero esse esposo. E daí vai vir um momento, né, onde a gente conquista o coração de Jesus no mais profundo. Cântico 6, 4, 5. Jesus, vendo a reação dela, ele nunca esteve, ele se afastou, mas ele estava vendo.
Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. E daí ele fala algo que o Senhor há 2 meses moeu meu coração. Porque Jesus, ele fala algo para a Sulamita, que ele quer falar para nós, para a sua igreja, individualmente. Ele diz: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O amor de Jesus se tornou tão grande por ela, né? E ele viu o amor tão grande dela por ele, que ele diz: desvia de mim. Eu não posso te olhar. Eu te amo demais. Meu amor por ti é muito grande. Desvia, não me olha. Pensa, Jesus falando isso para mim, falando isso para vocês, para a igreja. Desvia os teus olhos de mim, teu amor é muito forte, tu me ama demais, nós precisamos chegar nesse nível, porque é o que Jesus merece, porque sendo Deus, Ele habitou em nosso meio, Ele levou os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz, que não nos era merecida, caiu sobre Ele. A gente não sabe o que Jesus passou. Jesus, ele desceu até o Hades, ele experimentou a morte para que nós não precisássemos experimentar. Jesus, ele cumpriu todas as profecias que tinham sido declaradas sobre ele, mas não havia condenação no nosso mestre, e a morte não teve poder sobre ele, e Jesus, ele ressuscitou. Então, todos nós que nos achegamos até Ele, temos as nossas escritas de dívidas canceladas, rasgadas, e nós podemos entrar confiadamente junto ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, que é Cristo. Nós devemos dar esse amor a Jesus. Agora, como amar nesse nível? Vou evoluir, daqui a pouco já estou encerrando. Vai entrar o papel da oração. O Senhor, Ele quer que a gente peça a Ele estas coisas. E Ele vai atender, tem diversos textos sobre a oração, sobre o pedir. Cânticos 8, 6 e 7, ela fala: põe-me como selo sobre o teu coração, Jesus falando, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As tuas brasas são como brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. E eu quero levar vocês agora a Lucas 11, 5 e 10, esse eu quero que vocês abram. O Tiago compartilhou, um irmão nosso, compartilhou uma palavra muito preciosa há uns finais de semana no nosso culto de jovens, sobre a oração. E caiu como uma luva para mim, porque nós temos uma compreensão, cara, Ele é Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos, e Ele nos ama. Talvez não precise pedir tanto assim, Ele sabe. Só que essa parábola dada por Cristo fala o seguinte, Lucas 11, 5 a 10. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para oferecer. E o outro, que é o amigo, responde lá de dentro: cara, não me importuna, a porta já estava fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A gente tem que entender, não é porque nós somos amigos de Jesus, que nós vamos receber tudo o que nós precisamos. Ele diz: olha, mesmo que Ele não te dê por ser teu amigo, Ele vai te dar por tu importunar. Nós precisamos importunar os céus. E Tiago fala que às vezes a gente não recebe as coisas porque a gente recebe errado. Agora, se tu pedir: Senhor, atrai-me a Ti, corramos juntos, eu quero te amar. Isso que foi falado, eu quero chegar nesse nível de amor, de tu dizer: desvia os teus olhos de mim, porque esse teu amor me acaba. E tu diz: Jesus, eu quero chegar, me dá esse amor.
Agora, tudo isso, gente, para a gente estar encerrando, né, não é para trazer peso sobre vocês, porque, novamente, a gente vai trazer agora e finalizar trazendo o Espírito Santo, a quem nós honraremos, porque não é por força, mas pelo Espírito Santo, é Ele quem tudo faz. Ele só coloca em nós a questão da decisão, pecar ou obedecer, atender ou negar, o sim, Senhor, ou não, Senhor. É tudo Ele, é tudo o Espírito Santo. E eu quero contar uma história bem rápida de um colega meu, que eu tenho evangelizado e orado, e ele está muito interessado. Ele disse: cara, eu tenho meditado no que tu tem compartilhado comigo, eu ainda não sei se eu quero seguir, porque eu vejo que te custa tudo, né? E eu estou pensando se ainda eu estou disposto a trocar por esse tudo. E eu vejo que às vezes tu te cobra por fazer mais, né? Que tu fala, que tu ainda não... Eu falei, não, cara, mas não é um peso. E o Senhor trouxe uma clareza que eu vi na minha vida, que não tem sido um peso. Porque sim, eu olho para mim o que eu tenho feito hoje e vejo que ainda está muito distante de Cristo, e daquilo que Cristo fez e que deixou para nós como igreja. Mas eu não tenho problemas, eu não estou agora com peso nas minhas costas, porque eu sei que é por meio do Espírito Santo, é Ele quem vai fazer, para que nunca me glorie, Jesus, olha tudo que eu fiz. É tudo o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar 2 textos, um é de Gideão. Gideão, isso aí não quero que vocês abram, só anotem, Juízes 7, versículo 2 a 3 e versículo 7 a 9. O Senhor, ele disse a Gideão, Gideão, eles iam entrar em guerra, tem muita gente contigo aí. Tem muita gente contigo. Ele faz o seguinte, ó Gideão, tu vai pegar e vai mandar uma galera embora. O texto fala que voltaram do povo 22 mil e só 10 mil ficaram. Poxa, tinha reduzido uma penca, né? Voltou 22, ficaram 10, eram 32. Daí Deus olhou, muita gente. Para vocês saberem que não é por vocês, mas por mim. Ele faz de novo, desçam lá até o rio, vou fazer uma situação, né, onde a forma como vocês beberem água, né, eu vou tirar alguns poucos. Gente, sobra 300 pessoas. E daí Deus fala, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, levanta-te e desce contra o arraial com 300, porque o entreguei nas tuas mãos. Ou seja, não é por nós, é pelo Senhor. E tem uma história que, essa é gloriosa de Gideão, mas a de Sansão ela é triste, porque em Juízes 14, 6, Juízes 14, 19 e Juízes 16, 20 e 21, são 3 situações, 2 delas o Espírito de Deus estava com Sansão. Fala, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. 14, 19. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivais, deu aos que declaravam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. 2 onde o Espírito de Deus tomou Sansão. Daí vem Dalila, né, começa aproveitando, né, uma artimanha para saber onde é que vinha a força dele. Ele, cansado da importunação dela, fala o seguinte, se tu pegar, eu tenho um voto de Nazireu, se tu pegar uma navalha e cortar meu cabelo, vai a minha força. Vai a minha força. E daí Juízes 16, 20 a 21 fala, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ela grita. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, porque ele já tinha matado uma penca de negro, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. A força nunca foi de Sansão. Então os filisteus pegaram ele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. A força nunca foi de Sansão, a força sempre foi do Senhor. E nós precisamos saber que tudo isso, né, que tem sido colocado aqui não é pela força de vocês, mas por Deus, pelo Espírito de Deus. Amém? O objetivo final, então, é uma morte nossa, aquela mão cheia de mirra. E como Paulo fala, onde tu vai tendo a vida integral de Cristo. E quando isso acontecer, nós teremos Cristo abundantemente em nossas vidas. Eu quero que vocês abram em João 14, 30. Esse texto é precioso. Um texto que o Senhor também falou comigo nesse ano. Já tinha passado batido muitas vezes. João 14, 30.
Amém? Jesus diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Daí Jesus fala algo grandioso: e ele nada tem em mim. E ele nada tem em mim. A única pessoa sobre o qual Satanás não tem poder, legalidade ou qualquer acesso é em Cristo. Então nós precisamos, morrer e termos Cristo em nós 100%, para que um dia a gente possa dizer essa oração: Pai, eu te louvo, porque Satanás nada tem em mim. Satanás nada tem no meu caráter, Satanás nada tem na minha vida, na minha índole, Satanás nada tem em mim, porque eu não vivo mais, eu estou morto e é Cristo quem vive em mim. Gente, a gente precisa enxergar esse objetivo, porque o papel do Espírito Santo é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus pelo seu Espírito, de glória em glória. Eu só quero pegar 2 exemplos. O resultado, quando a gente enxerga esse objetivo e corre, em direção ao alvo, nós começamos a ser usados por Deus de forma gloriosa, mesmo não tendo chegado no fim. Tem 2 eventos, que um é o movimento Jesus na década de 70 nos Estados Unidos, quando no meio de um movimento rock and roll, sexo livre, drogas, movimento hippie, surgiu um movimento chamado Jesus People Movement, movimento das pessoas de Jesus, do povo de Jesus. Esses caras se levantaram no meio de uma geração, que estava doida nos Estados Unidos, porque em meio a guerras contrárias a governo, a geração falou o seguinte: como tem feito hoje, quer saber? Nós vamos vir com a nossa filosofia, com a nossa liberdade, viva a liberdade. E a galera foi para as ruas alucinando. O que nós temos que fazer? E o Jonathan pregou uma palavra, irmão do Dani, lá na chuva, um tempo atrás. O mundo tem ido cada vez mais para as trevas, porque o pecado tem se multiplicado. Gente, nós não podemos nos conformar, como Romanos 12 diz. O contraste entre o claro e o escuro não pode se manter igual. Significa que nós estamos nos conformando. Esse contraste tem que aumentar. Nós precisamos nos santificar cada vez mais e olhar a situação, a realidade e dizer: não, nós não aceitamos isso. E uma geração cheia do Espírito Santo se levantou nos Estados Unidos. Um dos homens foi esse que botaram a música, o Keith Green. Esse cara, ele tocava pianão nas praças, West Coast, na Califórnia. Meu pai foi num. E enquanto ele tocava, as pessoas nas ruas, elas cheias de pecados, corações avessos em relação a Cristo, drogadas, viciadas em sexo, em pornografia, malditas, cheias de maldições hereditárias, elas olhavam para aquilo e elas: eu quero isso, e elas corriam, largavam drogas, largavam camisinhas, largavam tudo que tinham na frente do piano, enquanto ele tocava ao Senhor. Keith Green morreu com 28 anos de idade, no dia 28 de julho de 1982. Eu estou com 28 anos de idade. Ele nasceu no dia 21 de outubro de 53. Em 28 anos de idade, ele fez grandes coisas ao Senhor. Um dia ele se levantou da fazenda dele, no Texas, porque ele, junto com a Melody Green, a esposa dele, tendo um amor por Cristo tão grande, eles começaram a ver os perdidos na rua. Não era forçado. Eles não podiam deixar aquelas pessoas na rua, começaram a trazer para dentro das suas casas. E eu vi isso num irmão, um dia, 2 vezes, que eu estava entrando para um ensaio na chuva. Tinha um cara na rua. E esse irmão foi tomado por uma compaixão que eu jamais vi na minha vida. Ele chorava de uma forma que eu jamais vi na minha vida. E ele foi cheio do Espírito Santo de uma forma que eu jamais tinha visto em relação a um perdido, um homem jogado na sarjeta. E ele disse: Rafa, entra lá, cara, eu não vou participar, eu não vou conseguir. E ele amou aquele cara. E eu digo para vocês, não foi forçado. O amor meu por aquele cara era meu, carnal, mas daquele irmão não foi forçado. Outra vez a gente estava indo para uma prova na URGS, a gente estava atrasado, a gente desceu do ônibus, do IAPI, na Independência, e eu preocupado com a minha prova. E daí tinha uma mulher deitada, e ele disse: Rafa, vamos olhar por ela. E eu olhei no relógio, eu pensei, não vai dar tempo. E daí nós fomos, e eu disse: cara, mas vamos, né? E daí ele orou com ela, e essa mulher começou a chorar.
E eu vi, cara, é para isso que nós fomos chamados. Onde é que está a minha mente, o meu coração, que eu me afastei tanto das coisas de Cristo e do seu coração? Então o Senhor, Ele tem renovado, e eu digo para vocês, fiquem em paz, somente digam sim. A participação de vocês é quanto ao sim, Senhor. E deu. O Espírito Santo vai fazer todo o resto. E o Keith Green, então, com a sua esposa, começou a botar as pessoas dentro da sua casa. Eles moravam em Los Angeles, na Califórnia, e daí ele começou a gravar uns LPs, começou a ganhar dinheiro e ele começou a achar ruim aquele negócio, e a gravadora disse para ele, com um álbum, o último que ele gravou, So You Wanna Go Back to Egypt, que é um álbum onde ele está falando exatamente sobre a igreja querendo voltar para o Egito, para o mundo. E daí ela falou, bah, Keith, isso aqui vai bombar, vai dar muita grana. Daí ele, grana? Não, eu vou dar esses LPs. Daí, tu vai, não, tu tem uma dívida conosco. Daí ele começou a pagar do bolso dele até quitar todos os investimentos. E ele colocou uma frase, pague o que puder. Então ele começou a enviar mais de 60 mil LPs pelos Estados Unidos. Mais ou menos 20 mil foram pagos, 40 mil dados de forma integral. Porque esse era o coração dele, não eram as riquezas. Ele morreu com 28 anos. Se ele tivesse colocado a vida dele nas riquezas, ele estava ferrado. Só que um dia ele levantou do Texas num avião, ele foi dar uma volta na fazenda deles, eles compraram uma fazenda com 40 mil acres, mais ou menos 40 mil acres. E daí eles começaram a trazer mendigos, prostitutas para morar juntos. Eles não tinham muitos recursos, então eles compravam comida sem rótulo, para que ele e os filhos dele comessem comida sem rótulo, comida vencida, para poder alimentar outras pessoas, ou na data do vencimento, no limite. A fazenda cresceu para 140 mil acres. Eles estavam cheios de vidas. O avião levantou um dia, junto com 2 filhos, para mostrar a fazenda enorme que eles tinham adquirido pelo Senhor. O avião caiu, ele morreu com 2 filhos. Mas ele fez muitas coisas. Com 28 anos. Eu tenho 28 anos. E como o Dani falou, quando eu pego um avião, eu viajo pela empresa, eu oro. Senhor, eu sei que tem mais. E eu não quero, Senhor, ser levado ainda antes do tempo, porque eu quero chegar, e como Asaf canta, ser encontrado fiel, e como Paulo fala em 2 Timóteo 4,7, poder dizer, Jesus, eu combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor tem chamado a igreja para manifestar o seu amor de forma fácil, porque é pelo Espírito Santo. E nós temos feito algo glorioso lá em Porto Alegre, onde o Senhor tem chamado a igreja para ir para as ruas. E nós temos ido para as ruas pregar o Evangelho. E eu tenho ficado em paz, porque eu sei que não depende da nossa oratória, dos nossos talentos, porque é pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver cegos enxergando, pessoas caindo no chão chorando, pessoas sendo libertas, porque o mundo tem rotulado Jesus como um Jesus teórico pregado numa parede, que pede dinheiro. E o nosso papel é darmos agora o bom testemunho de Cristo. Nós somos suas testemunhas. E nós temos que mostrar para o mundo, olha, vocês têm assistido na TV um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. O Cristo glorioso, ressurreto, como o Dani falou, cuja autoridade foi dada toda e plenamente a Ele. Nós somos suas testemunhas. Em nome de Jesus. Eu quero 1:09. Eu quero saber se tem só 5 minutos ou 10 minutos só para a gente, aqueles que querem, pode ser só uma oração aqui na frente, aqueles que sentiram um chamamento do Senhor em relação a esse mais, se tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo ainda, eu digo para vocês, isso é algo glorioso que o Senhor Ele nos deu, o Senhor Ele nos deu para que nós vamos às ruas com poder do Espírito Santo. Então, eu peço se puderem alguém puxar uma adoração. E se coloquem em pé, aqueles que estão sentindo o jogo rápido para a gente não atrasar. Vamos ver o que o Espírito Santo faz. Se alguém também estiver sendo ministrado pelo Espírito, daí pode ficar recebendo. Mas acho que pode ser, eu quero chamar os pastores, para a gente estar orando pelas vidas que estiverem aqui. Quem quer mais do Senhor? Quem entendeu que isso é para si e pensa, cara, eu tenho dito que está suficiente, eu tenho vivido uma vida de pecado e eu quero dar o sim.
E eu quero ser batizado no Espírito Santo com fogo. Em nome de Jesus, eu digo para vocês, a gente ainda não viu as coisas que acontecem quando o Espírito Santo ele vem no meio da igreja. O William Seymour, em 1906, no avivamento em Rua Azusa, ele era um homem simples, um homem negro, no meio de um país racista, onde ele estava assistindo às aulas de Charles Parham, que era um teólogo, e ele não pôde entrar na sala, porque ele era negro, mas para ele não importava, ele estava pouco se lixando. Ele ficou no corredor com a cadeira, na diagonal, assistindo às aulas, e ele disse: eu vou receber do Senhor, porque eu quero mais, independente do mundo tentar roubar isso de mim. E ele vai para Los Angeles, então na Rua Azusa começa um avivamento. A esposa dele foi tão cheia pelo Espírito Santo de Deus, que um dia, sem nunca ter tocado piano, ela sentou e começou a tocar piano, de forma totalmente sobrenatural. Esse é o Espírito Santo de Deus, que dá vistas aos cegos, que levanta os mortos, os paralíticos, que tira a depressão, né, que dá poder para que nós possamos ir ao mundo e representá-lo com poder e glória, em nome de Jesus. Então o convite está feito, né? Não vamos perder tempo para não atrasar muito, em nome de Jesus. Aleluia. Vem, Senhor. Te peço, Jesus, vem nessa manhã e, Senhor, ministra. Senhor, nós dependemos totalmente de Ti, então nós estamos leves e em paz, porque, Senhor, Te damos o espaço e, Senhor, Te damos todo o direito de Tu fazer a Tua obra. Então, Senhor, toca nos corações que estão sedentos, Senhor, aqueles com quem Tu já tem ministrado, Senhor, fala no mais profundo e batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Amém.